Eu saúdo você com a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Feche os seus olhos e já vamos iniciar a nossa leitura diária com oração. Senhor, meu Deus, meu Pai que está nos céus, obrigada, Senhor, por tudo quanto tens feito em nosso meio. Obrigada por nossa saúde, pelos livramentos que o Senhor nos dá, por nossa família. Obrigada por nosso alimento, por nossas vestes e calçado. Obrigada, Senhor, por nossa igreja aberta. Vamos nos dias de culto, nos reunimos e cultuamos a Ti. Isso é motivo de te agradecer, Senhor, porque quantos nossos irmãos estão aí fazendo missão, te aceitaram e não têm o privilégio de fazer um culto, de erguer, Senhor, uma igreja para cultuar. E eu te louvo por essa liberdade que eu tenho, em nome de Jesus. Abençoe cada um que estão aqui comigo, Senhor, prestes a ouvir a Tua palavra. O Senhor abre o entendimento, vai ajudando, dando discernimento e sabedoria, porque sim, a Tua palavra é um grande tesouro. E quem tem conhece a Tua palavra, Senhor, é mais rico do que tudo e todos. Em nome de Jesus, eu peço a Ti que o Espírito Santo não nos deixe, nem nos desampare. Amém e amém. Amém? As nossas leituras diárias de hoje estão em Neemias, capítulos 10, 11, 12 e 13, e Apocalipse, capítulo 8. Neemias capítulo 10 diz assim: o acordo do povo. Essa é a relação dos que assinaram: Neemias, o governador, filho de Acalias, e Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Pazur, Amarias, Malquias, Atos, Sebanias, Maluque, Arim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Maazias, Bilgai e Semaías. Esses eram os sacerdotes. Dos levitas: Jesua, filho de Azanias, Binui, os filhos de Enadad, Gadmiel e seus colegas Sebaías, Odias, Quelitas, Pelaías, Anã, Mica, Reob, Zabias, Zacur, Serebias, Sebanias, Odias, Bani e Beninu. Os líderes do povo: Parós, Pat, Moabe, Elão, Zatur, Bani, Buni, Asgad, Bebai, Adonias, Birvai, Adim, Ater, Ezequias, Azur, Odias, Azum, Bezai, Arife, Anatote, Nebai, Magpias, Mesulão, Ezi, Mesejabel, Zadok, Jadua, Elatias, Anã, Ananias, Oséias, Ananias, Assub, Aloes, Pilea, Sodeque, Reum, Azabna, Maséias, Aías, Anã, Maluque, Arim e Baaná. Os restantes do povo, sacerdotes, levitas, porteiros, cantores, servidores do templo, e todos os que se separaram dos povos vizinhos, por amor à lei de Deus, com suas mulheres e com todas suas filhas e filhas, capazes de entender, agora se unem a seus irmãos e nomes, e se obrigam sob maldição e sob juramento a seguir a lei de Deus dada por meio do seu servo Moisés, e obedecer fielmente a todos os mandamentos, ordenanças e decretos do Senhor, o nosso Senhor. Prometemos-nos não dar nossas filhas em casamento aos povos vizinhos, nem aceitar que as filhas deles se casem com nossos filhos. Quando os povos vizinhos trouxerem mercadorias ou cereal para venderem no sábado ou em dia de festa, não compraremos deles nesses dias. Cada 7 anos abriremos mão de trabalhar a terra e cancelaremos todas as dívidas. Assumimos a responsabilidade de, conforme o mandamento, dar anualmente 4 gramas para o serviço do templo do nosso Deus, para os pães consagrados, para as ofertas regulares do cereal e para os holocaustos, para as ofertas do sábado, das festas da lua nova e das festas fixas, para as ofertas sagradas, para as ofertas pelo pecado, para fazer propiciação por Israel e para as necessidades do templo do nosso Deus. Também lançamos sortes entre as famílias dos sacerdotes, dos levitas e do povo, para escalar anualmente a família que deverá trazer lenha ao templo do nosso Deus, no tempo determinado, para queimar sobre o altar do Senhor, nosso Deus, conforme está escrito a lei. Também assumimos a responsabilidade de trazer anualmente ao templo do Senhor os primeiros frutos de nossas colheitas e de toda a árvore frutífera, conforme também está escrito na lei. Daremos o primeiro de nossos filhos e a primeira cria de nossos rebanhos, tanto de ovelhas como de bois, para o templo do nosso Deus, para que os sacerdotes que ali estiverem ministrando. Além do mais, traremos para os hóspedes
para os depósitos do templo do nosso Deus, para os sacerdotes, a nossa primeira massa de cereal moído e as nossas primeiras ofertas de cereal, do fruto, de todas as nossas árvores e de todo o nosso vinho e azeite. E traremos o dízimo das nossas colheitas para os levitas, pois são eles que recolhem os dízimos em todas as cidades onde trabalhamos. O sacerdote descendente de Arão acompanhará os levitas quando receber os dízimos, e os levitas terão que trazer 1/10 dos dízimos ao templo do nosso Deus, aos depósitos do templo. O povo de Israel, inclusive os levitas, deverão trazer ofertas de cereal, de vinho novo e de azeite aos depósitos onde se aguardam os utensílios para o santuário. É onde os sacerdotes ministram e onde os porteiros e os cantores ficam. Não negligenciaremos o templo do nosso Deus. Capítulo 11. O repovoamento de Jerusalém. Os líderes do povo passaram a morar em um lugar, e o restante do povo fez um sorteio para que de cada 10 pessoas, uma viesse morar em Jerusalém, a santa cidade. As outras 9 deveriam ficar em suas próprias casas. O povo abençoou todos os homens que se apresentaram voluntariamente para morar em Jerusalém. Alguns israelitas, sacerdotes, levitas, servos do templo e descendentes do servo de Salomão, viviam nas cidades de Judá, cada um em sua propriedade. Estes são os líderes da província que passaram a morar em Jerusalém. Além deles veio gente tanto de Judá quanto de Benjamim viver em Jerusalém. Dentre os descendentes de Judá, Ataías, filho de Uzias, neto de Zacarias, bisneto de Amarias. Amarias era filho de Sefatitias e neto de Maalalel, descendente de Pérez, Maazéias, filho de Baruque, neto de Coozé, bisneto de Asaías. Asaías era filho de Adias, neto de Joiaribe e bisneto de Zacarias, descendente de Selá. Os descendentes de Pérez que viviam em Jerusalém totalizavam 468 homens de destaque. Dentre os descendentes de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, neto de Joel, bisneto de Pedaías. Pedaías era filho de Colaías, neto de Maazéias, bisneto de Itiel, era neto de Jesaías. Os seguidores do Salu, Gabai e Salai, totalizavam 928 homens. Joel, filho de Zicro, era oficial superior de Judas. E Judá, filho de Azenua, era responsável pelo segundo distrito da cidade. Dentre os sacerdotes, Jedaías, filho de Oiaribe, Jaquim, Seraías, filho de Uquia, neto de Mesolão, bisneto de Zadok. Zadok era filho de Meraiote, neto de Aitube, supervisor da casa de Deus. E seus colegas que faziam o trabalho do templo. Totalizavam 822 homens. Adaías, filho de Jeroão, neto de Pedalias, bisneto de Anzi. Anzi era filho de Zacarias, neto de Pazur, bisneto de Malquias. E seus colegas, que eram chefes de famílias, totalizavam 242 homens. Amazai, filho de Azael, neto de Azai, bisneto de Mesilemote, tetraneto de Imei, e os seus colegas, que eram homens de destaque, totalizando 128. O oficial superior deles era Jabidiel, filho de Gedolim. Dentre os levitas, Semaías, filho de Azub, neto de Azricão, bisneto de Azabias, tetraneto de Buni, Sabetai e Josabade, 2 dos líderes dos levitas, encarregados do trabalho externo do templo de Deus. Matanias, filho de Mica, neto de Jabote, bisneto de Asaf, o dirigente que conduzia as nações de graças às orações. Raquebuquias, o segundo entre os seus colegas, e Abna, filho de Samua, neto de Galão, bisneto de Jedutum. Os levitas totalizaram 284 na cidade de São. Os porteiros. Acube, Talmon e os homens dos clãs que guardavam as portas eram 172. Os demais israelitas, incluindo os sacerdotes e os levitas, estavam em todas as cidades de Judá, cada um na sua propriedade de sua herança. Os que prestavam serviço no templo moravam na colina de Ofel e Zia, em Gispa, e estavam encarregados deles. O oficial superior dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, neto de Asabias, bisneto de Matanias, tetraneto de Mica. Uzi era um dos descendentes de Asaf, que eram responsáveis pela música do templo de Deus. Eles estavam sujeitos às prescrições do rei e regulamentavam suas atividades diárias. Pedaías,
filho de Mesesabel, descendente de Zerá, filho de Judá, representava o rei nas questões de ordem civil. Alguns dos povos de Judá foram morar em Kiriat-Arba e seus povoados em Dibon, e seus povoados em Jecabizel, e seus povoados em Jesua, em Moladá, em Bet-Pelete, em Azul-Saul, em Beceba e seus povoados, em Ziclaque, em Meconá e seus povoados, em Rimon, em Zorá, em Jarbute, em Zanoa, em Adulão, e em povoados em Laquis e seus sacerdotes, e Azeca e seus povoados. Eles se estabeleceram desde Beceba até o vale de Nó. Os descendentes dos benjamitas foram viver em Geba, Miquimás, Aia, Betel e seus povoados, em Anatote, Zob, Nob e Ananias, Azor, Ramá e Gitaim, Adide, Zeboim e Nebalate, Lode e Ono, e no vale dos Aterzãos. Alguns grupos dos levitas de Judá estabeleceram-se em Benjamim. Capítulo 12. A lista dos sacerdotes e dos levitas. Esses foram os sacerdotes e os levitas que voltaram com Zorobabel, filho de Saltiel, e com Jesua, Seraías, Jeremias, Esdras, Amaria, Maluque, Atos, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Gineton, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Jedaías, Salom, Amoque, Ilquias, Zedaías. Estes foram os chefes dos sacerdotes e os seus colegas nos dias de Jesua. Os levitas foram Jesua, Binui, Gadmiel, Serebias, Judá e também Matanias, o qual, com seus colegas, estavam encarregados os cânticos de canções de graças, e Baquebuquias e Uni, seus colegas, ficavam em frente deles para responder. Jesua foi o pai de Joiaquim. Jeoiaquim foi o pai de Eliasibe. Eliasibe foi o pai de Joiada. Joiada foi o pai de Jonatas. Jonatas foi o pai de Jesua. Nos dias de Jeoaquim, estes foram os líderes das famílias dos sacerdotes. Da família de Seraías, Meraías, da família de Jeremias, Ananias, da família de Esdras, Mesulão, da família de Amaria, Joanã, da família de Maluque, Jonatas, da família de Secanias, José, da família de Arim, Adna, da família de Meremote, Elcai, e da família de Ido, Zacarias, da família de Gineton, Mesulão, da família de Abiosí, da família de Mini, Amim e de Maadias, Iltai, da família Bilga, Samoa, da família de Semaías, Jonatas, da família de Joiaribe, Matenai, da família de Jedaías, da família de Salai, Calai, da família de Amoque, Eber, da família de Ilquias, Azabias, da família de Jedaías, Natanael, nos dias de Eliabe, e os chefes das famílias levitas, e dos sacerdotes Joiada, Joanã e Jadua, foram registrados durante o reinado de Dário Persa. Os três das famílias dos descendentes de Levi, até a época de Joanã, filho de Eliasibe, foram registrados no livro das crônicas. Os líderes dos levitas foram Asabias, Serebias, Jesua, filho de Gadmiel, e seus colegas que ficavam em frente deles, quando anotavam louvores e ações de graças. Um grupo respondia ao outro conforme prescrito por Davi, homem de Deus. Matanias, Baquebuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube eram porteiros, vigiavam os depósitos localizados junto às portas. Eles serviam nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, neto de Josadaque, e 2 dias do governador Neemias, e de Esdras, sacerdote do escriba. A dedicação dos muros de Jerusalém. Por ocasião da dedicação dos muros de Jerusalém, os levitas foram procurados e trazidos de onde moravam para Jerusalém, para celebrarem a dedicação alegremente, que com cânticos e ações de graças ao som do símbolo, harpas e liras. Os cantores foram trazidos dos arredores de Jerusalém, dos povoados dos Netofatitas, de Bet-Gilgal, das regiões de Geba e de Asmavete, pois esses cantores haviam construído povoados para si ao rei de Jerusalém. Os sacerdotes e os levitas se pronunciaram cerimonialmente e depois purificaram também o povo.
as portas e os muros. Ordenei aos líderes de Judá, que subsistem ao alto do muro. Também designei dos grandes coros que deram, para quem deram a graça. Um deles avançou em cima do muro, mais à direita até a porta do esterco. Osaías e metade dos líderes de Judá o seguiram. Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías, Jeremias e alguns dos sacerdotes com trombetas, além de Zacarias, filho de Jonatas, neto de Semaías, bisneto de Matanias, e era filho de Micaías, neto de Zacur, bisneto de Asaf, e seus colegas Semaías. Azarel, Malalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá e Anani, que tocavam os instrumentos de músicas prescritos por Davi, homem de Deus. Esdras, o escriba, ia à frente deles, à porta da fonte. Eles subiram diretamente os degraus da cidade de Davi, na subida para o muro, e passaram sobre a casa de Davi até a porta das águas, a leste. O segundo coro avançou no sentido oposto. Eu os acompanhei quando ia sobre o muro, levando comigo a metade do povo. Passamos pela torre dos fornos até a porta larga, sobre a porta de Efraim, a porta Gesana, a porta do peixe, a torre de Ananel e a torre de Sem, indo até a porta das ovelhas, junto à porta dos guarda-parâmetros. Os dois coros encarregados das ações de graças assumiram os seus colegas no templo de Deus, e também fiz, acompanhado na metade dos oficiais, de todos os sacerdotes. Eliaquim, Maazéias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Ananias com suas trombetas, além de Maazéias, Semaía, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ezer, os coros cantaram sob a direção de Jezarias. Naquele dia, contentes com o que estavam, ofereceram grandes sacrifícios, pois Deus os enchera de grande alegria. As mulheres e as crianças também se alegraram, e os donos e os sons da alegria de Jerusalém podiam ser ouvidos de longe. Naquela ocasião foram designados alguns encarregados dos depósitos onde recebiam as contribuições gerais, os primeiros frutos e os dízimos, das lavouras que havia em torno das cidades. Eles deveriam trazer para os depósitos as porções exigidas pela lei, para os sacerdotes, para os levitas, e de fato, o povo de Judá estava satisfeito com os levitas. E com os sacerdotes, que ministravam no templo. Eles celebraram o culto ao seu Deus e o ritual de purificação, dos quais também participavam os cantores e os porteiros, de acordo com as ordens de Davi e do seu filho, Salomão. Pois muito tempo antes, nos dias de Davi e Asaf, havia dirigentes dos cantores e pessoas que dirigiam os cânticos de louvor e de graças a Deus. Assim, nos dias de Zorobabel e de Neemias, todo Israel contribuía com ofertas diárias para os cantores e para os porteiros. Também separavam a parte pertencente aos outros levitas. Os levitas separaram a porção dos descendentes de Arão. As últimas reformas realizadas por Neemias. Capítulo 13. Naquele dia o livro de Moisés foi lido em voz alta diante do povo, e nele achou-se escrito que nenhum amonita ou moabita jamais poderá ser admitido no meio do povo de Deus, pois eles, em vez de darem água e comida aos israelitas, tinham contratado Balaão para invocar maldição sobre eles. Nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. Quando o povo ouviu essa lei, excluiu de Israel todos os que eram da descendência estrangeira. Além disso, os sacerdotes Eliasibe tinham sido encarregados dos depósitos do templo do nosso Deus. Ele era parente próximo de Tobias. Ele havia cedido uma grande sala, anteriormente realizada para guardar as ofertas de cereal, o incenso, os utensílios do templo, e também os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite prescrito, para os levitas, para os cantores e para os porteiros, além das ofertas para os sacerdotes. Mas, enquanto tudo isso estava acontecendo, eu não estava em Jerusalém, pois no 32º ano do reinado de Artaxerxes, rei da Babilônia, voltei ao rei,
Algum tempo depois, pedi sua permissão e voltei a Jerusalém. Aqui soube do mal que Eliasibe fizera ao ceder uma sala e Tobias no pátio do templo de Deus. Fiquei muito aborrecida e joguei todos os móveis de Tobias fora da sala. Mandei purificar as salas e coloquei de volta nelas os utensílios do templo de Deus, como as ofertas de cereal e de incenso. Também fiquei sabendo que os levitas não tinham recebido a parte dos que lhe era devida, e que todos os levitas e cantores responsáveis pelo culto haviam voltado para suas próprias terras. Por isso, repreendi os oficiais e lhes perguntei: por que essa negligência com o templo de Deus? Então convoquei os levitas e os cantores e coloquei seus postos. E todo o povo de Judá trouxe os dízimos do trigo, do vinho e do azeite aos depósitos. Coloquei o sacerdote Seremias, o escriba Zadoque e um levita chamado de Pedaías como filho de Jacó, neto de Matanias, assistente deles, porque esses homens eram de confiança. Eles ficaram responsáveis pela distribuição e suprimentos dos seus colegas. Lembra-te de mim por isso, meu Deus, e não te esqueça do que fiz com tanta fidelidade pelo templo do meu Deus e pelo seu povo. Naqueles dias vi que em Judá alguns trabalhavam nos campos de prensar uvas no sábado, e ajuntavam trigo e o carregavam em jumentos, transportando com vinho, uvas, figos e todo tipo de carne. Tudo isso era trazido para Jerusalém, em pleno sábado. Então, os adverti que não vendessem alimento nesse dia. Havia alguns da cidade de Tiro que moravam em Jerusalém e que no sábado traziam e vendiam peixes de toda espécie de mercadoria em Jerusalém para o povo de Judá. Diante disso, repreendi os nobres de Judá e lhes disse: como é que vocês podem fazer tão grande mal, profanando o dia do sábado? Por acaso, os seus antepassados não fizeram o mesmo, levando o nosso Deus a trazer toda essa desgraça sobre nós e sobre esta cidade? Pois agora, profanando o sábado, vocês provocam a maior ira contra Israel. Quando as sombras da tarde cobriram as portas de Jerusalém, na véspera de sábado, ordenei que estas fossem fechadas e só fossem abertas depois que o sábado tivesse terminado. Coloquei alguns dos meus homens de confiança junto às portas, para que nenhum carregamento pudesse ser introduzido no dia do sábado. Uma das duas vezes, os comerciantes e vendedores de todo tipo de mercadoria passaram a noite do lado de fora de Jerusalém. Mas eu os adverti, dizendo: por que vocês passam a noite junto ao muro? Se fizerem isso de novo, mandarei prendê-los. Depois disso, não vieram mais no sábado. Então ordenei aos levitas que se purificassem e fossem vigiar as portas, a fim de que o dia de sábado fosse respeitado como sagrado. Lembra-te de mim também por isso, ó meu Deus, e tem misericórdia de mim conforme o teu grande amor. Além disso, naqueles dias, vi alguns judeus que haviam se casado com mulheres de Asdod, de Amon e de Moab. A metade dos seus filhos falavam a língua de Asdod, a outra língua de um dos outros povos, e não sabiam falar a língua de Judá. Eu os repreendi e invoquei maldição sobre eles. Parti, bati em alguns deles e arranquei seus cabelos. Fiz com que jurassem em nome de Deus e lhe disse: não consintam mais em dar suas filhas em casamento aos nossos filhos, nem haja casamento das filhas deles com seus filhos, ou com vocês. Não foi por acaso, não foi por causa do casamento, como este que Salomão, rei de Israel, pecou. Entre as muitas nações não haviam de lugar algum como ele. Ele era amado por Deus, e Deus o fez rei sobre todo Israel. Mas até mesmo ele foi introduzido ao pecado por mulheres estrangeiras. Como podemos tolerar o que ouvimos? Como podem vocês cometer essa terrível maldade e serem infiéis ao nosso Deus, casando-se com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sanbalate, o Horonita. Eu o expulsei para longe de mim. Profanaram o ofício sacerdotal e a aliança do sacerdócio dos levitas. Dessa forma purifiquei os sacerdotes e os levitas. Tudo que era estrangeiro, lhes designei responsabilidades, cada um em seu próprio cargo. Também estabeleci regras para as previsões de lenha, determinando as datas certas para serem trazidas e para os primeiros frutos. Em tua bondade, lembra-te de mim, ó
Meu Deus. Encerramos o livro de Neemias. E agora, Apocalipse, capítulo 8. Sétimo selo e o incensário de ouro. Quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio nos céus cerca de meia hora. Viu 7 anjos que se acharam em pé diante de Deus. A eles foram dadas 7 trombetas. Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e se colocou em pé junto do altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os povos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso e as gerações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu com fogo do altar e lançou sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. As trombetas. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados na terra. Foi queimado em 1/3 da terra e 1/3 das árvores e de toda a relva verde. O segundo anjo tocou a trombeta e algo foi como um grande monte em chamas lançados ao mar. 1/3 do mar transformou-se em sangue. Morreu 1/3 das criaturas do mar e foi destruído 1/3 de embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela, queimando como tocha sobre 1/3 dos rios e das fontes das águas. O nome da estrela é Absinto. Tornou-se amarga 1/3 das águas, e muitos morreram pela ação das águas, que se tornaram amargas. O quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferido 1/3 depois. Foi ferido 1/3 do sol, 1/3 da lua, 1/3 das estrelas, de forma que 1/3 deles escureceu. 1/3 do dia ficou sem luz, e também 1/3 da noite. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia, em alta voz, ai, 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 dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. Amém? E essas, sim, foram as nossas leituras diárias de hoje. Amanhã estaremos aqui, se Jesus não vir. Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre.